Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural, trazendo uma boa notícia que sinceramente me surpreendeu muito, eu não esperava. Ela chegou através da dica do nosso querido irmão João Neto, um abraço forte para ele. Inclusive eu quero dizer a vocês que mandam dica para nós que o nosso e-mail lotou mais uma vez. Então eu criei um novo e-mail, só vai mudar o 5 no final, continua sendo contato encarando o sobrenatural. Ao invés de colocar 3, você vai colocar o 5 agora, tá certo? @gmail.com. Então vou deixar inclusive aí na descrição do vídeo esse endereço por alguns dias, para que vocês que queiram mandar dicas, mande, né? Agora mande para esse novo e-mail, porque se você mandar para o antigo, o contato encarando sobrenatural 3 não vai chegar, porque está lotado, tá certo, meus irmãos? É assim, a gente recebe muitas dicas por dia. A boa parte a gente não pode fazer vídeo por causa que são temas sensíveis, mas a gente vai tocando o barco aqui. Então a dica do João Neto manda uma matéria do G1 falando sobre aquela estátua que seria inaugurada no dia 13/8/2024 e foi uma grande vitória para os cristãos. Por quê? Porque a data escolhida não foi por acaso. Existe nessa data muitas energias negativas, você está vendo os acidentes inclusive que está acontecendo, né? É nessas épocas que a gente precisa aumentar a nossa fé, né? Graças a Deus que nesse ano não caiu numa sexta-feira, o dia 13, porque se fala muito, sexta-feira 13 é o dia sem sorte, não sei o que lá. Não, para ser realmente o dia de alta taxa de energia maligna, de negatividade, tem que ser no mês de agosto. Sexta-feira 13 do mês de agosto, quando acontece, é a data onde são realizados os principais rituais pelo mundo afora. Quem estuda isso sabe muito bem. Então esse é um dos grandes problemas, porque nesse caso aqui dessa seita que quer se instalar ali no Rio Grande do Sul, os caras diziam, olha, mas a da gente nós não falamos isso, nós não cultuamos assim, a nossa maneira de cultuar é diferente. Mas não interessa, porque quando as pessoas começarem a seguir as entidades, começarem a adorar as entidades, elas vão procurar mais conhecimento e elas vão se reparar com os rituais de sangue. É uma questão de tempo para isso acontecer, é um fato. O número de crianças desaparecidas, para que não fique só aqui na minha opinião, tá certo? Porque eu não gosto de fazer isso. Não tem essa de, eu acho. Aqui não tem isso de eu acho. Essa matéria aqui, por exemplo, você pode olhar comigo. MJSP lança campanha Não Espere 24 horas para conscientizar sobre o desaparecimento de crianças. O objetivo da iniciativa é promover respostas rápidas e coordenadas para a situação e desmistificar a crença de que é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Essa é uma matéria de 22/5/2024. Uma matéria atual. Por quê? Porque está desaparecendo muita criança e muita menina, né? Pré-adolescente, adolescente, mulheres novas, até 25 anos para baixo. Está desaparecendo demais, meus irmãos. E nós acreditamos que boa parte dessas pessoas está sendo sim sacrificadas. As próprias matérias da mídia têm mostrado isso, como eu mostrei na primeira parte do vídeo. Aconteceu dessa forma lá nos Estados Unidos e o Brasil é uma cópia mal feita dos Estados Unidos. Essa outra matéria aqui, ela é inclusive do Fantástico. Levantamento revela que 183 pessoas desaparecem a cada 24 horas no Brasil. Adolescentes são principais vítimas. Esse relatório levantou os dados entre 2019 e 2021 e foram mais de 200 mil desaparecidos no país, meus irmãos. E a maior parte dessas pessoas ninguém sabe o que aconteceu. Simplesmente é como se a terra tragasse. Então você imagina o que é que aconteceu, né? Você já imagina, principalmente nós que pesquisamos sobre essas questões espirituais, sobrenaturais. Assim como existe o bem, existe o mal também, infelizmente. É isso, meus irmãos, que acontece, né? Tem a época que os cristãos param para relembrar ali o sacrifício de Cristo, para orar, jejuar, não tem. O próprio Messias, né, ainda criança, foi para lá, né, nessa época também ia com os pais. Então não adianta querer ignorar, né? O mundo é isso, é forças positivas e negativas o tempo todo. Cada um tem o direito de escolher. Agora, quando se trata de seitas, realmente é uma coisa complicada, porque quanto mais se incentiva, maior vai ser esses números, porque muitas das práticas dessas crenças vão em desacordo com a legislação. E aí você começa também a entender por que, né, precisou tanta espada na época da aquisição religiosa. Porque essa turma simplesmente não queria conversar, não queria deixar de fazer essas práticas. E agora querem voltar. O problema é esse, meus irmãos. Então é uma coisa que a população tem que ficar muito atenta, né, e cobrar dos seus líderes. Tenho certeza que esse prefeito de Gravataí, no Rio Grande do Sul, é um homem de bem. E é ele que está fazendo a diferença. Eu vou passar a matéria aqui para vocês, ó. Justiça determina interdição de santuário dedicado a Lúcifer no Rio Grande do Sul. Evento de inauguração seria na terça-feira, dia 13/8/2024. Repito, data escolhida a dedo
pela questão das energias negativas, né? Decisão estabelece multa diária de 50 mil em caso de descumprimento da ordem judicial. Pedido da Prefeitura de Gravatá e foi preferido em caráter de tutela de urgência, né? Então veja a diferença de um bom prefeito. Meus irmãos, preste muita atenção nas eleições aí que vai rolar da sua cidade. Eu sei que nós não gostamos de política, eu não gosto, vocês não gostam, mas entenda que o cara que vai ficar ali na frente, ele pode fazer toda a diferença na tua cidade. A tua vida pode ficar pior ou ter algumas melhorias como essa aqui. Você já pensou se fosse um cara aqui, membro dessa seita, como ele não só liberaria, como ainda colocaria recurso público para aqui, inventaria alguma coisa de incentivar a cultura e colocaria. Ponto final, ele tem o poder para fazer isso e é legal. Mas como elegeram um homem de bem, né, que esse prefeito aqui é o Luiz Zafalon, né, Luiz Zafalon, tem 68 anos e foi eleito com 57 mil votos. Então essas 57 mil pessoas souberam escolher. Não tenho dúvida disso, porque o homem foi pra cima, né? Enfrentando inclusive a grande mídia, que tá rangindo os dentes pra isso aqui. Você vê que uma inauguração dessa não deveria nem chamar tanta atenção. É num sítio, né, mais escondido e tal, mas a mídia deu a maior atenção. Pra quê? Pra incentivar isso aqui, né? Já estão fazendo isso há muito tempo, como eu já mostrei pra vocês com o anti-herói. O cara que era mal, né? Eliminava pessoas a sangue frio, de repente ele fica bonzinho, comendo bolinho, tomando suquinho, né? Brincadeirinhas com a mamãe, pra mostrar que é uma pessoa boa. O cara eliminava a vida só por uma cara feia, agora ele ficou bonzinho, ele mudou o instinto dele, mudou. É isso que eles querem que você acredite, né? Então a mídia tava muito empolgada com isso aqui, e o cara vai e foi pra cima. A 4ª Vara Civil especializada em Fazenda Pública de Gravatá decidiu interditar o santuário dedicado a Lúcifer, que seria inaugurado essa terça-feira 13. A liminar foi concedida após um pedido da Prefeitura do município, na região metropolitana de Porto Alegre. O principal argumento apresentado pela Prefeitura foi a ausência do alvará de funcionamento, de Plano de Prevenção e Combate a Incêndios, PPCI, e de um CNPJ para o templo. Além disso, a administração municipal apontou que o pedido se deu também pela insegurança gerada diante da grande repercussão causada pelo tema. Vamos lá, que grande repercussão? Por que esse temor pelo tema? Porque é o que eu disse para vocês. Não interessa que essas pessoas digam que na sua seita não praticam esses sacrifícios. As entidades pedem isso. Então, quando eles apresentam, por exemplo, vamos colocar aqui, vamos apresentar o Beelzebub. O que é que a pessoa vai fazer quando virar um devoto? Ela vai querer saber mais sobre essas entidades e vai se deparar com os pedidos de sacrifício, nas crenças que, se você ceifar assim e assado, você pode se tornar um prefeito, um governador, quem sabe até presidente, se tornar uma pessoa famosa e etc, etc. Então, quando a pessoa se deparar com isso, ela já é um devoto, ela vai atrás disso. Ponto final. Não tem o que tentar distorcer. E os fatos, né, estranhos desses desaparecimentos indicam realmente que quanto mais se incentiva esse tipo de coisa, maior será esse número. Porque as pessoas vão atrás. Não estou nem dizendo que os caras aqui estão incentivando de alguma forma. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a própria pessoa que se tornar um devoto, depois ela vai atrás e vai encontrar os capítulos sombrios dessa história. É esse o problema. A decisão preferida em caráter de tutela de urgência impede a realização do evento de inauguração do templo e determina a interdição do local até que sejam cumpridas as regularizações administrativas necessárias. A decisão estabelece uma multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento da ordem judicial, reforçando a necessidade de regularização antes que qualquer atividade possa ser realizada no espaço. De acordo com o fundador do santuário, o Lucas de Bará da Rua, a defesa já entrou com recurso de reverter a decisão e provavelmente vão conseguir. Agora, só de impedir que seja realizado no dia 13 já ajudou muito, meu irmão. Já ajudou muito, porque, repito, a data não foi escolhida por acaso. É uma data perfeita para as invocações. Então, só isso aí já ajudou muito. Pode ter certeza. Eu acredito que quando for para as esferas maiores, né, onde muitos inclusive fazem parte desse tipo de seita, vai ser liberado, né? Mas enfim, o sítio, a área que nós compramos para o santuário seria uma área só para encontros. Então é uma propriedade rural. Nós não tivemos tempo de seguir com os papéis porque a prefeitura deixou bem claro numa nota do prefeito, né, Cabra Macho, que se fosse encaminhada teria dificuldade de passar. Então nós não demos continuidade para isso, até porque numa área rural qualquer pessoa na sua casa pode reunir os amigos. Porque eu não posso reunir os amigos para falar da religião, diz o religioso, porque isso aqui é uma seita, meu amigo. No espaço privado a prefeitura entra e parece que a justiça também tem religião, relata o mestre. Na decisão a justiça considerou que a liberdade religiosa é um direito fundamental consagrado na Constituição Federal, mas que os templos religiosos devem cumprir exigências para o funcionamento. Claro, vai levar muitas pessoas para ali, tem que ter, né? Na semana passada, em nota, a prefeitura do município afirmou que não tinha conhecimento até o momento sobre a criação de um santuário dedicado a Lúcifer na cidade e que não há qualquer vínculo ou recurso público da prefeitura no empreendimento.
Então, parabéns aqui pro prefeito. Uma coisa que poderia também fazer, né, já que se fala tanto em democracia, vai abrir uma coisa dessa que vai literalmente deixar a cidade conhecida por isso, coloca para votação, né? Coloca para votação, vê se o povo decide isso. Hoje seria tão fácil, meu irmão, fazer isso inclusive pela internet, né? Um site criptografado, auditável, simplesmente colocava ali, ó, vamos fazer aqui. Você, cidadão de Gravataí, você concorda com isso? Sim, vota sim, não, vota não, e faz o que a maioria escolheu. Porque isso aqui, repito, vai manchar a cidade. Sinceramente, família, eu, né, se tivesse aqui essa cidade para visitar, eu não visitaria. Ponto final. É esse o ponto. Então é uma coisa que vai caracterizar a cidade, então coloca para votação, é simples assim. Isso era ser realmente democrático, né? Mas esse pessoal não quer, a democracia só vale para eles quando é para apoiar o que eles pensam. Do contrário, tem que se mudar, né? É aquela democracia relativa, né? Que os nossos grandes líderes estão falando aí. A estátua de Lúcifer, construída a pedido de uma ordem religiosa, foi instalada na sexta-feira, dia 9. Com o pedestal, o monumento chega a cerca de 5 metros de altura. A imagem fica em um santuário dedicado à divindade que deve ser inaugurado no dia 13 de agosto, mas já passou, né? Aí eles falam aqui aqueles dados que a gente já passou no outro vídeo, né? Que a estátua custou 35 mil. O cara aqui, né? O mestre, tal do mestre Lucas, disse que ela vai ser iluminada depois da inauguração com uma luz especial, né? Já conta com 100 pessoas, né? Cerca de 80 dessas pessoas são do próprio Rio Grande do Sul. Enfim, né? 2 reuniões por mês para consagrar esses demônios ali naquela cidade, né? Coisa linda, né? Chegamos a esse nível. Aí, enfim, eles terminam aqui. Aí a mídia, né, com certeza tá apoiando. E é aquela coisa que eu disse pra vocês, né, que eles tentam fazer com que o assunto tá meio a meio. Olha só o que eles falam aqui, ó. A notícia da criação do santuário com a estátua de Lúcifer provocou polêmica na cidade. Polêmica, né? Nas redes sociais, algumas pessoas elogiaram a iniciativa, ressaltando o respeito à fé alheia, enquanto outras pessoas criticaram associando a religião a algo demoníaco. Aí você pergunta, mas isso foi de quanto a quanto? Quantas pessoas estavam elogiando e quantas pessoas estão revoltadas com isso aqui porque sabem que a sua cidade vai ser reconhecida por isso. Eles não querem dizer o número. Esses também foram os motivos dos dislikes terem saído dos vídeos. Por quê? Porque eles fazem vídeos, por exemplo, né, nas suas redes sociais, eles colocam vídeos, criam enquete para ver o que é que o povo pensa. E aí levam uma lavada. Não é uma coisa assim, 20 mil pessoas aceitaram e 5 mil rejeitaram. Não, eles recebem uma rejeição do tipo 100 mil rejeição e 500 aprovaram. É coisa assim desproporcional. Então ficava muito evidente isso, muito evidente. Aí tira os dislikes, que é para não continuar o debate. Por exemplo, eu poderia acabar com essa narrativa aqui de que demônios podem ser bons, trazendo simplesmente as imagens, né, do que acontece com os verdadeiros devotos que vão atrás disso aí. Mostrar como fica as vítimas dessas pessoas. As imagens acabariam com qualquer debate, né? Foi inclusive o que Israel fez lá. Quando tinha alguns líderes em dúvida, justamente pela narrativa da mídia, os caras fizeram uma reunião, ó, vem cá, né? Eu até falei pra vocês que eu tinha algumas pra mostrar pra vocês, né? Sentou-se lá, aquele bando de pessoas que estavam confusas, né? Ouvindo a narrativa da mídia, quando viram as imagens, disseram, não tem o que fazer não. Estamos apoiando agora Israel. Por quê? Porque viram as imagens. Então as imagens acabam com o debate. Se a gente pudesse mostrar aqui as imagens do que acontece nesses rituais, como ficam as crianças e tudo, como a própria Record já fez uma vez, né, e mostrou por longe, por cima, e já recebeu o processo, você acabava com o debate. Então, essa história de tirar os vídeos com imagens fortes da rede, eu já creio que foi por conta disso, para manter o debate. Não foi para preservar você. Você é adulto, você sabe o que você quer ver, né? Você sabe muito bem. Aqui não se faz conteúdo para criança mais. Desde que o próprio YouTube recebeu o processo, eles tiraram o vídeo para criança. Então hoje só tem adultos aqui. Poderia muito bem mostrar essas imagens, como a própria mídia mostra, né? Na TV aberta. E aí a gente encerraria o debate, mas o debate precisa ser mantido. Eles querem o debate, né? Se a mídia está certa aqui, por que é que não se faz a votação como eu estou propondo? Faz a votação, vê o que é que esse povo de lá considera, o que é que eles acham, o que é que eles querem para a cidade deles. Essa notícia, se for certa, deveria estar assim, ó. A notícia da criação do santuário com a estátua de Lúcifer provocou... Aí ó a mudança que eu faria. Provocou repúdio em peso nas redes sociais, com a maioria das pessoas esmagadora revoltadas com esse tipo de prática na sua cidade. Algumas poucas pessoas apoiaram. Pronto. Era pra estar assim, se a mídia fosse verdadeira, mas a mídia faz o contrário. Essas práticas aqui é o que eles mesmos praticam também no seu alto escalão.
E nós já temos essas denúncias deles próprios, né? Cada vez você está escutando mais e mais artistas, né, aposentados, batendo a real sobre isso aqui. Então, meus irmãos, deixando claro que não se trata de intolerância religiosa. Para mim, o cara quer seguir, ele siga o que ele quiser. O problema é que você tem aqui ação e consequência. É esse o grande problema, repito. Você tem a ação, ou seja, a prática, a cultuação a essas entidades. As pessoas com isso vão entrando cada vez mais, né? Até no nosso documentário em inglês, teve pessoas ali que entrou na magia branca. Mas quando ela foi se aprofundando, ela descobriu quem estava por trás. É igual aquela outra também do compasso. Quando o cara for aumentando os graus, ele for crescendo, ele vai ver quem realmente os caras adoram, né? Eu já trouxe vídeo aqui falando. Mas hoje não pode, mas tudo não é para manter o debate, né? Não é para ser revelado assim. Então o ponto é esse. Os caras podem até ser bonzinhos, ficar ali só como uma irmandadezinha, né, para fazer de conta, mas mesmo que seja assim, repito, quando começarem a se aprofundar, vão descobrir o que realmente essas entidades pedem, né? Então é aí que o bicho pega. E aí os números, né? O que a gente tá vendo ao nosso redor é um absurdo. Eu abro o Face Lixo, é só o que você vê, ó. Desaparecido, menino, menina, pré-adolescente, mulher jovem. É sempre o que a gente vê, a mesma coisa o tempo todo. E o pior, né? Não se pede resgate, não se sabe mais onde essas pessoas estão, simplesmente desaparecem. Então, a coisa que eu tenho certeza é que vivas não estão mais, né? Enfim, meus irmãos, é isso. Deixa a tua opinião aí, pra mim, uma grande vitória. Parabéns ao prefeito, parabéns à cidade que o elegeu. E eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer. É cobrar aí pra cima. Eu creio que eles vão conseguir inaugurar isso sim, né? Porque quando for para as esferas maiores, devem liberar. Mas enfim, né? Pelo menos a data foi cortada. E por enquanto está proibido, e se inventar de entrar, R$50 mil de multa. É isso aí, meus irmãos. Uma pequena vitória, mas que mostra, né, o quanto é importante uma boa liderança. Preste atenção nas eleições aí da sua cidade. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue junto sempre encarando o sobrenatural.